Bom, Arthur Pendragon, E aí, linda? como estás? Tô ótimo, graças a Deus. Tem aquela parte currículo que eu faço só por cima, que não é muito a minha intenção. Mas assim, você é chefe de hoje dois serviços, que é o seu Sim, bebê e a sua exato. franquia, certo? Além de tudo, você se formou em gastronomia lá em Salvador, mas você voltou e mora em Feira de Santana. Isso. O que é que não está no currículo de Arthur e que é uma característica sua quando você está num bar, quando você está com seus amigos, que não pode faltar? Ó, eu amo estar com os meus amigos, amo estar com pessoas, é uma característica minha. Então eu sempre estou envolvido, eu estou muito envolvido geralmente nas coisas da minha igreja, eu participo bastante. É, eu comando geralmente todos os eventos da igreja que são relacionados à alimentação, então os congressos, quando a gente vai fazer algum movimento fora da cidade, para fazer feiras de saúde, essas coisas, eu que comando a cozinha, faço a comida para as pessoas que estão trabalhando e faço também a comida para as pessoas que estão ali, né, recebendo aquele apoio. Eu não sou muito de sair, mas eu gosto de receber em casa. Gosto de receber meus amigos em casa, para bater um papo, para cozinhar, para ficar naquela resenha, jogar, jogo de tabuleiro, essas coisas assim. Eu acho que então amigo e o que a nossa profissão tem, que é o servir, o bem Sim, receber, eu acho que é são as muito, suas muito, muito, características, né? muito forte, assim, isso é muito forte em mim. Essa questão mesmo de servir mesmo. Uma coisa, Arthur, que eu acho que é interessante, porque a gente vem assim, Feira é uma cidade muito grande. Eu já tive a oportunidade, até a gente conversou. Eu passo muito em Feira quando eu vou de carro para São Paulo, e é uma cidade muito grande, né? O que? É, 600, 700 mil? Quantos mil? hoje tem 700 indo para 800 mil habitantes. É uma cidade muito grande, É. né? E ela é um elo, assim, de passagem. E aí eu queria que só tu me explicasse o seguinte: você vai estudar em Salvador e o que te faz voltar? Porque a gente tem isso parecido, eu e você, da gente ser de uma cidade assim, menor, vai para uma capital, mas resolve retornar. O que é que foi tão forte para você retornar, já que tanta gente fica na capital? Pessoalmente, o que mais me motivou à volta foi a minha mãe, né? Ela mora comigo até hoje e a gente tem esse elo muito forte. Então, eu entendo que ela precisa de mim e eu também preciso dela. Mas eu até falo com ela, né? Que quando eu fui fazer intercâmbio, que eu morei em Londres, eu falei, minha mãe, eu tive muita vontade de ficar, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou muito apegado com minha mãe, eu sou extremamente desapegado em relação a viver novas experiências. E eu falei com ela, eu só não fiquei por lá porque eu tinha que voltar aqui para cuidar da senhora. Por mais que não pareça, a Dona Norma aparece direto aí no Instagram agora, mas a Dona Norma já tem 70 anos. Então, ela... Aquela pele de 40. Exatamente. Misericórdia. Certo. Então, eu tenho que ficar com ela, cuidando dela mesmo. E, assim, profissionalmente, eu enxerguei realmente que a minha cidade, por mais grande que ela não tinha esse requinte de um chefe de cozinha, esse cuidado, a atenção na questão da finalização para os estabelecimentos que já existiam na cidade e tanto para esse serviço de eventos de buffet, que foi o que eu iniciei, né, na minha volta. Isso. E é uma área que eu acho impressionante, porque eu trabalhei com eventos, então é uma outra dinâmica. Sim, É totalmente outra área, praticamente, dentro da sim. cozinha. Aí, Arthur, você era um menino que vendia trufas, e aí depois você Sim. trabalhou em confeitaria profissional. E o que é que te levou para eventos? Eu costumo dizer que a vida foi me levando, sabe? Aquela música, a vida leva eu, porque o que é que aconteceu? Eu comecei nesse negócio de vender trufa, vender doce, vender salgadinho, e aí me motivei para fazer o curso, fui para Salvador, comecei a trabalhar nessa confeitaria onde eu
tenho toda a minha bagagem profissional em relação à confeitaria. E quando eu retornava para a feira nos finais de semana, né, porque Feira de Santana, Salvador é 90 quilômetros, então geralmente eu vinha passar o final de semana com a família. Um primo, um amigo, uma tia sempre pedia uma encomenda disso, uma encomenda daquilo. E quando a gente começa a trabalhar por encomenda, o boca a boca, quando é bom, ele vai acontecendo. E aí algumas pessoas mais próximas foram me confiando eventos maiores. Faz meu aniversário, bora fazer minha formatura, vamos fazer meu casamento. E eu encaro mesmo. No início eu não tinha nada, eu alugava uma peça ali, alugava outra peça ali, aí ganhava o dinheiro, já comprava aquela peça eu já não alugava mais e fui começando a ter um acervo. E assim, quando a gente retornou da Chapada, porque o que é que acontece? A gente tinha uma vida estabilizada, meus pais e eu, e a gente foi para a Chapada e essa vida ficou mais estabilizada ainda, porque é uma cidade do interior, a gente tinha um negócio que era rentável em relação ao turismo. Só que quando a gente voltou para a Feira de Santana, foi para minha mãe cuidar dos meus avós. Minha avó tinha Alzheimer e meu avô tinha uma diabetes que amputou uma perna. Tá. E a gente retornou, eu fui estudar, né? Tive a oportunidade de ir para uma escola melhor, já que lá só tinha escolas da rede pública. E minha mãe, durante esses 12 anos, né, cuidou deles. Meu avô faleceu em 2008 e minha avó faleceu ano retrasado. E ela, durante esse período todo, foi cuidando deles. Então, tipo, a gente morava na casa dos meus avós, era uma casa grande. Mas meio que a gente morava de favor. Era aquela vida, assim, de pouco dinheiro, porque ela não trabalhava, né? Ela cuidava deles. Meu pai era a única pessoa que ajudava financeiramente, mas tinha os custos, né? O custo de um adolescente, de uma escola particular, de uma cidade maior. E eu sempre fui muito independente, então eu não gostava de ficar pedindo dinheiro a eles. Mesmo sabendo que eles já não tinham, eu tinha ainda esse distanciamento para ficar pedindo. E aí eu sempre busquei estratégias de ganhar o meu próprio dinheiro. Então, isso foi acontecendo com as vendas, com as entregas. E hoje a gente tem uma casa, a gente tem coisas que o meu trabalho me proporcionou. Fruto do seu trabalho. Isso, tipo, eu posso pagar uma viagem para minha mãe, eu faço uma viagem também, a gente tem um transporte bacana, entendeu? Então, tipo, hoje o que minha mãe tem, o que ela quiser, ela pode ter por causa desse trabalho que começou desse jeito e que foi crescendo, né? Crescendo. Então, assim, a gente até conversou uma vez, acho que no primeiro dia que a gente se encontrou, lá na primeira entrevista lá do Mestre Sabor. Sim. E aí a gente conversando, e aí você dizendo que você fazia eventos, e aí casamentos e formatura. E assim, eu já fiz grandes eventos, mas assim, lidar com a expectativa e o sonho das pessoas, né? Tu já tá nisso, já tem uns 6 anos, né, de buffet? 6 anos, 6 anos. Fora que às vezes também a gente vai para um ambiente totalmente adverso, né? Que não isso que eu ia falar. Não tem estrutura nenhuma. Né? Você praticamente... Ninguém imagina o bastidor. A gente é jogado lá no lugar. Né? Que é um ponto super assim... As casas fazem... as casas de festa fazem uma estrutura super bonita para onde os convidados ficam. E às vezes quando a pessoa do buffet vai assim... onde é que fica? Assim, às vezes não tem uma pia para você fazer nada, né? É assim mesmo. Imagina essa estrutura. Não muda, então não muda no resto do país, é tudo igual. Não, amor. De São Paulo, que foi onde eu fiz, a Caruaru e a Recife, é tudo igual, vou te dizer. Assim. Tudo igual. E a noiva não sabe, ela tem expectativas, não. Ela tem sonho. Como é lidar com os sonhos? Já teve algum pedido inusitado de você fazer coisa e falar assim... Assim, como é lidar o não e o possível para as expectativas dos clientes de eventos? Eu posso dizer que uma das minhas últimas experiências foi bem desafiadora, né? Porque eu saí do país para fazer um casamento. Eu fui para uma estrutura enorme, como eu falei, a gente estava no resort, era tudo muito longe, cozinha do lugar que ia ser a recepção. A recepção ia ser num lugar aberto, mas choveu, a gente teve que mudar para um lugar fechado.
Então foram inúmeras coisas que mudaram toda a perspectiva do que a gente tinha imaginado. Eu tinha pensado em uma louça, porque ia ser uma área verde, aí depois mudou. Então a gente organizou tudo para ser um ambiente aberto. Mudou drasticamente. Mas assim, a gente conseguiu obter um resultado. Os noivos e os convidados ficaram mega felizes. Toda a parte de doce, né? Toda a parte de confeitaria eu já levei toda pronta em malas. Foram 6 malas só de docinhos, bem casados, várias coisas. E tudo aconteceu. Eu amo lidar com essa questão dos sonhos, porque eu acho que a gente tem como criar, porque cada pessoa sonha de uma forma diferente. Então cada evento ele tem uma personalidade, tem uma identidade diferente, e a gente vai criando novos sonhos, né? Sonhando junto com os clientes. Tem clientes que viraram amigos, a gente consegue manter essa relação, é muito bacana. Então eu amo essa área de eventos. Às vezes ela é bem estressante no dia, porque a gente fica preocupado, porque eu lido com uma equipe de 30 pessoas mais ou menos. Então é tem uma equipe fixa tua ou é sempre... Ela sempre estava... Infelizmente, ela sempre está em rotatividade, né? Porque as pessoas elas acabam não assumindo realmente o compromisso da empresa. Mas, assim, eu tenho funcionários que trabalham comigo não há 6 anos, mas há 4 anos já. Que massa. Já estão comigo há um bom tempo. Que eu já posso ficar mais tranquilo, que se eu dar os comandos, as coisas já acontecem. Mas, assim, eu vou em todos os meus eventos. Eu preciso finalizar minhas mesas. Eu gosto de colocar meu toque em cada mesa. E hoje em dia, em Feira de Santana e assim, em Salvador, que eu tenho ganhado bastante esse mercado, é uma das características fortes do meu trabalho, que eu estou presente, que eu coloco meu toque nas mesas. Então, isso é bem bacana. Ô, baby, e eu passei por um evento que a gente fechou o evento, né? E não era meu, mas eu era a chefe de eventos do restaurante. Sim. E aí tava tudo certo. E na manhã eu tava finalizando, assim, porcionando o peixe, que o peixe tinha chegado fresquíssimo, tinha sido pescado na madrugada e tal. Eu tava porcionando, era empratado. Aí o cliente me liga, tipo 8 horas da manhã, eu já estava no restaurante, já tinha umas 2 horas, dizendo que ele queria finger food, ele queria uma coisa volante. Aí eu, assim, não tem condições. Tipo, todo o nosso prato é feito para a pessoa sentar e comer. E comer. E aí foi aquela agonia, porque aí eu conversei com o chefe do restaurante, né, com o Rodrigo. Aí eu disse, Rodrigo, não tem como a gente mudar. Né? E aí, assim, foi a primeira vez que eu me posicionei e disse assim, a gente não vai mudar, é assim, se você não quiser, a gente não faz. Tu já teve que tomar uma decisão dessa, porque, tipo, não ia funcionar se fosse desse outro jeito. Ou tu, tipo, onde fica esse limite, né? Porque, lógico, a gente tudo pode adaptar, mas chega um momento de, tipo, cara, não dá. Né? Nunca aconteceu, assim, algo para poder mudar tão drasticamente o rumo do evento. Às vezes já aconteceram essas questões climáticas que a gente teve que realmente readaptar, mas em relação ao cardápio em si, nunca aconteceu. A gente acontece às vezes de mudar. A gente pensou em ser volante, mas o fluxo de convidados foi muito grande, então e a quantidade de garçons talvez não atendeu. Vamos mudar, vamos colocar na mesa para as pessoas mesmo se servirem. Mas, assim, ao ponto de ter que bater pé firme em relação ao cliente. Nunca teve. Porque, às vezes, ele realmente não entende, né? Ele não entende a logística da cozinha. Ele acha que do jeito que ele pensa é o jeito ideal. Mas a gente sabe que se a gente for fazer do jeito que ele quer, talvez não dê certo. Mas que bom, então, que você tem clientes ótimos. Isso eu acho que é o mais legal. Deixa eu te dizer, Arthur, Eu tento amarrar muito as coisas antes. Tento amarrar né? bastante, Eu acho que o combinado não sai caro, né? É a melhor forma, né? Isso. Hoje em dia a gente tem um fluxo grande de clientes, mas todas as degustações eu faço pessoalmente. A gente tem um dia da semana que eu tiro só para fazer as degustações. Antes de começar a degustação, eu gosto que eles contem a história deles, como eles se conheceram, como eles chegaram até ali.
Entendeu? Eu brinco bastante que a minha degustação, meu momento com os noivos, é um momento mais de psicólogo do que de chefe de cozinha. E a gente dá risada, eu falo com eles, ó, aproveita esse momento, porque no dia da festa vocês não vão aproveitar, não vão comer, porque é tudo muito corrido, vocês têm que dar atenção aos convidados, entendeu? Então é um momento bem bacana. Eu acho que talvez por isso eu consegui estreitar os laços depois que o evento passa. Pergunta super pessoal agora. Você lidando com tanto casamento, com festas tão grandes e que sabe o desafio disso aqui, já sabe onde eu vou chegar. Você e Júlia querem ter um casamento desse? Não. Às vezes ela fala que quer fazer algo, né? Mas eu tinha muita vontade de casar fora. Fazer algo fora, pequeno, realmente porque assim, como eu falei, eu gosto muito. Esse momento de estar entre os meus amigos e minha família é muito importante para mim. Então, eu acho assim, é um dinheiro alto, é um investimento alto, né? Eu até falo com os meus clientes que realmente é um investimento alto. Para você gastar em 8 horas, geralmente 6 horas o evento. Então, eu tinha muita vontade de levar todo mundo para fora, passar um final de semana juntos, curtindo, dando risada. Que a cerimônia nem fosse aquela coisa extraordinária, mas que esse momento, junto com as pessoas que eu amo, que eu gosto, seria para mim mais importante. Depois da experiência que eu tive em Cancún, eu já também não quero mais, porque eu sei que pode não dar certo. Porque se as pessoas elas não se conhecem antes, elas não têm uma linha de relacionamento, pode virar várias panelinhas, que foi o que aconteceu, eu percebi lá, e não teve esse entrosamento, né? Que era o que eu idealizava e não aconteceu. Mas o que é que a gente pensa? Se vier a acontecer, vai ser uma coisa assim, eu queria casar na praia, pé na areia, só realmente poucas pessoas e nada de muito extraordinário em relação à comida, porque eu, pelo menos, tenho um paladar que eu gosto de comida mais simples possível, aquela comida caseirona, eu amo. E aí, entrando um pouco, já que você começou a falar sobre essa comida caseirona, a gente no Nordeste, nós somos 9 estados. E eu tive uma vez uma infeliz aula de um professor na faculdade, que ele disse assim, a gente não vai ter tempo de estudar toda a cozinha do Nordeste. Então, eu vou falar de um estado que vai servir para todos, porque é a mesma coisa. E ele falou logo de quem? Da Bahia, que para mim é o estado que diverge de todos os outros, tanto do Nordeste quanto do Brasil como um todo. E eu percebi, assim, a gente conversando, o seu prato de entrada, que vocês têm vários pequenos biomas dentro da Bahia. Sim. E aí vocês têm uma diversidade que, assim, nem é só a influência afro que tem forte com toda a questão, nem é só a questão do Nordeste, mas tem um pouco de uns índios do Norte, tem a parte meio do Cerrado, né? Vocês têm várias pequenas coisas. É muito misturado. Você se interessa e estuda um pouco isso, Arthur? Porque eu sei que você é da Chapada, você gosta dessa comida raiz, seu prato foi muito isso de apresentação no Mestre Sabor também, né? Fale-me um pouco. Eu vou ser bem sincero, né? E eu acho que você deve compartilhar talvez da mesma coisa que eu. Quando a gente estuda gastronomia na faculdade, né, e a gente aprende muito pouco sobre o nosso país, né? É tudo muito... a gastronomia é gastronomia francesa, é gastronomia internacional, aquela coisa toda. E eu tinha isso muito enraizado dentro de mim, como chefe de cozinha. Não como chefe de eventos. Porque o que eu posso dizer hoje é que chefe de cozinha e chefe de eventos são duas pessoas totalmente diferentes. Eu não sei se você recorda, mas aquele primeiro dia lá daquela conversa da gente, eu falei, Gi, eu tô preocupado, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só faço salmão ao molho de maracujá, filé ao molho gorgonzola, essas comidas que todo casamento, todos os clientes querem, a mesma coisa, então eu tô perdido. E assim, o programa, esse relacionamento que eu tô tendo com vocês, assim, de conhecer a cozinha do país inteiro, abriu o meu olhar, mudou a minha perspectiva da minha cozinha. Eu hoje consigo ver que eu tenho uma identidade. Eu tinha uma identidade na cozinha, que é uma comida caseira,
é uma comida farta, é uma comida afetiva. Só que o que é que eu queria? Fazer salmão, fazer lula, fazer um bocado de comida mediterrânea, comida não besterol, mas tipo assim, que não tem a nossa identidade, que não é a gente, né? Você vê, a gente viu bem forte que pô, o Clô mora no país há não sei quantos anos, mas a comida francesa ainda é muito enraizada nele. O cara comia um ovo pochê e ficava maluco, entendeu? Então eu acho que a gente tem que segurar essa identidade da gente, que eu acho que isso está mudando, né? A comida brasileira ela tem ganhado força no mundo inteiro, né? Os chefes que saem daqui, que vão para fora, estão levando os nossos ingredientes. São ingredientes que é muito diverso, gente. Olha que eu não conheço muitos países, mas os poucos países que eu conheço, depois de uma semana, você começa a enjoar, porque só tem batata, só tem massa, só tem o mesmo tempero. E aqui no Brasil, não. Em cada estado tem uma diversidade enorme. No país, a diversidade ela fica maior ainda. Então, eu sou muito feliz de ter nascido no Brasil, de levar essa cozinha, né? Tanto para os brasileiros, né? Às vezes, eu mostrei ingredientes que nem todo mundo conhecia aí, como a gente está falando que a Bahia tem esses biomas assim que são diversos. Como eu também comecei a conhecer outros ingredientes que os meninos, que vocês me mostraram. A importância da gente também levar esses ingredientes para fora do país e mostrar que a cozinha brasileira ela tem potência, né? Falar igual o Moa, tem borogodó. Ô, baby, e assim, quando você volta, assim, você topou o Mestre do Sabor, a gente falou um pouco sobre isso, né? Não quero me aprofundar assim, porque você foi, mas você retorna e aí o programa começa a ser transmitido. E aí existe o cardápio do seu buffet que tem que ter para atender o desejo dos clientes sobre que eu acho que é isso que você falou, a gente está numa transformação, entre aspas, do que tem valor, que é chique, se a gente pudesse falar, e você vem apresentando de uma forma muito bonita, com muita propriedade e segurança, toda essa fartura que você está falando, as raízes. Você já sentiu algum comentário desses seus clientes com relação a esse Arthur que foi lá, sabe? Não estou dizendo que eles vão começar a pedir esses no casamento, mas Sim. já recebeu algum feedback deles nesse sentido? Eu tô mega feliz com a repercussão, porque as pessoas me mandam muitas mensagens elogiando, elas estão mostrando, né, nas mensagens que elas mandam, que elas estão felizes com a cozinha que eu tô levando para elas a partir de agora. Como eu falei, o programa ele abriu os horizontes, essa troca com vocês me mostrou que a técnica ela pode pegar um prato que é muito simples e transformar ele em chique, né? Um prato de restaurante, porque a gente vai trabalhar essa questão das técnicas. Eu não tinha muita experiência, como eu falei, porque eu fiquei muito tempo preso a algo muito específico que a gente não tem como se aprofundar. Eu não vou mentir para vocês, mas eu não sou aquele cara hiper mega estudioso. Eu prefiro sabe? Eu gosto de botar a mão na massa. Então, tipo assim, eu prefiro sair daqui do meu país e ir para outro país, aprender lá, metendo a mão na massa, do que pegar um livro, abrir e tentar ler e tentar reproduzir aqui. Eu sou muito... Eu não sei qual é a palavra exata para isso, mas eu gosto de interação. Acho que é isso mesmo. É aquela coisa de ter o contato, né? De estar... Na ação mesmo. O contato com a pessoa e não com um livro. Mas eu acho que tudo é válido. Cada um... O que eu acho que é mais importante é a gente saber como a gente é. Nem para você ficar se cobrando. Não consigo pegar esse livro e ficar frustrado. E pelo contrário, eu não consigo aprender assim, eu aprendo desse outro jeito, né? E aí eu acho que cada um vai se encontrando também, né, nesse caminho. Sim. Meu bem, veja, a gente entra no Mestre do Sabor e a gente tem duas provas. Uma prova em grupo e uma prova individual. Qual você prefere? Eu não tenho o que falar Eu prefiro a prova em grupo, né? E de preferência se eu passasse na prova e não fosse para a prova de eliminação. Ficasse imune para sempre. Mas o que é que acontece?
Eu gosto, a prova individual, ela é legal porque você coloca aquilo que eu falei, né? A identidade da sua cozinha no que você está executando. Mas eu também acho a prova em equipe extremamente importante, porque é nessa troca que você pode aprender com o outro. Entendeu? Poderia ter aprendido muito mais, né? Se a gente pudesse cozinhar com todo mundo. Não aconteceu, mas vai acontecer ainda. Que a gente vai ter essa oportunidade. Graças a Deus, o nosso grupo é um grupo muito bacana. A gente tem se unido cada dia mais. Mas, assim, as duplas com o Juninho foi ótima, porque o Juninho ele tem muita técnica. Vocês ficaram sempre nessa dupla? Ou vocês mudaram? Não. A gente não, rodou. Tu fez com a Mari, né? Foi, eu só não cozinhei com o Dário e com o Paizão, só. Certo. Mas o Juninho é legal porque foi legal, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente calma na cozinha. Não sei se vocês perceberam na medida do programa, né? Eu também. A edição tá mostrando bastante isso, que eu fico centrado, eu falo pouco. E o Juninho, ele já é mais agoniado. Então, eu acho que dava esse equilíbrio, né? E era bem bacana fazer a dupla com ele. Foi muito bacana fazer a dupla com a Mari também, porque foi muito bacana fazer dupla com todo mundo, né? A gente aprende muito. Sempre aprendi, assim, com cada um. E mesmo com o Paizão, a gente não tendo cozinhado juntos, ele me deu dicas e falas preciosas. Por exemplo, eu fiquei muito preocupado, a palavra não é nervoso, mas eu me preocupava. Tipo, tinha muito utensílio ali que eu nunca nem tinha visto. E eu falava, meu Deus, pode me ajudar, porque vai ter uma cocção mais rápida, pode me ajudar, porque vai dar um resultado melhor. Mas o que ele falou comigo? Não use porque você vai ficar nervoso, você vai perder tempo. Use os utensílios que você conhece, que o resultado final ele vai acontecer. Se você pegar um utensílio que você não conhece, pode ser que ele influencie no seu resultado final, que não chegue ao resultado final. E assim, as dicas dele eram extremamente preciosas. Tipo, Arthur, sempre faça um molho. Mesmo que seu prato não precise do molho, deixe o molho pronto, porque pode ser que esse molho lhe salve. Entendeu? Então, um cara que tem uma experiência assim tremenda, que não tem dificuldade nenhuma em ensinar pra gente, não tem o ego de chefe. Na realidade, eu acho que na nossa equipe não tem ninguém com esse ego, porque chefe de cozinha tem ego, né? Tem aquele um ego de chefe de cozinha, que eu acho que a gente já nasce, quem é chefe já nasce com esse ego. Mas assim, tá o tempo todo vigilante, né? Algumas pessoas vão aflorar pro bem, algumas pessoas vão aflorar pro mal. Mas, graças a Deus, com a gente não aconteceu. Eu consegui colher todas as dicas, todas as dicas importantes que eu pude colher de cada um de vocês. E, para mim, como eu falo, tem o Arthur antes do Mestre do Sabor e o Arthur depois do Mestre do Sabor. Arthur, tem assim, a sua história, especialmente relacionado ao buffet, é muito parecida com algumas histórias de pessoas de Caruaru com buffet, sabe? Eu acho que cidade pequena que tem alguém que faça o buffet, tem muito isso, alguém que já sabe receber, que foi começando com encomenda pequena e foi crescendo. E aí eu queria saber assim, se você pudesse dar um conselho para alguém que tem vontade de entrar na área de eventos, especialmente, não estou falando só gastronomia, qual é o conselho que você daria hoje, olhando o cenário, as coisas como os desafios que você passa todo dia? O conselho principal é que a pessoa não tenha medo, porque quando a gente trabalha com evento, é tudo aquilo que a gente já falou, né? A gente pode pegar um ambiente que a gente não está confortável, a gente vai trabalhar com muitas pessoas, então são várias opiniões. Às vezes tem a opinião do noivo, a opinião da noiva, a opinião da mãe da noiva. Então, isso às vezes pode lhe causar um medo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atingir o resultado final? E outra coisa é que você sempre inove, que você nunca pare, né? Nunca continue no salmão ao molho de maracujá, mas que você possa trazer esse salmão com o mesmo molho, mas com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente, com uma apresentação diferente. Porque tem pratos que eles são clássicos, né? Eles nunca vão deixar de existir. Mas a gente pode mudar a roupagem daquele prato. Então, hoje, o que caracteriza muito o meu trabalho e a forma com que ele acontece é que eu não tenho medo de enfrentar os desafios,
né? Porque são desafios realmente, você está lidando com pessoas, todas as pessoas são diferentes, e é um dia muito estressante, então você tem que estar muito preparado, tem que estar muito atento. E a questão de você estar sempre realmente trazendo coisas novas, porque da mesma forma que as gerações vão mudando, a gente precisa ir mudando em relação a isso, porque senão a gente continua, a gente vai ficando para trás, né? Vai. E é um ramo de uma concorrência, assim, da novidade sempre, né? Isso eu achei interessante, Sim, você disse, né? De sim. você estar olhando para você mesmo e para as coisas. Sim, sim, sim. O que eu acho que a gente ainda precisa mudar na nossa profissão é essa questão de como lidar com a concorrência. Porque, às vezes, é um mercado muito agressivo, né? As pessoas, elas não são unidas, elas acham que só elas precisam estar ali, sendo que tem espaço para todo mundo trabalhar, entendeu? Para todo mundo mostrar o seu trabalho, para todo mundo fazer da forma que gosta, que ama, porque é um trabalho pautado em cima de amor. A cozinha, eu acho assim, se você não está bem, você não consegue cozinhar, você não consegue fazer o melhor na cozinha, entendeu? Então, se as pessoas elas já vivem ali naquele ambiente tenso, de intriga, de briga, de maldade, não vai dar certo, entendeu? Eu penso muito, eu vou muito por essa linha, assim, sabe? De tentar ser o mais verdadeiro, ser o mais amoroso possível, e minhas coisas elas vão acontecendo, sem precisar encostar em ninguém, elas vão acontecendo sozinho, Deus vai abrindo as portas e vão acontecendo. Você disse que gosta de comer muito comida, assim, comida farta, comida de canela e coisa. Mas qual é a besteira que você gosta de comer? Aquela coisa que a pessoa não conta, que come escondido. Gi, uma besteira. Menino, Norma me alimentou Fica bem, né? viu? Eu sou meio fraco assim de besteira. Ó, ultimamente eu tô com um vício que é comer doce. Eu não gosto de doce, não sou agoniada assim para doce. Ah, pois eu sou desde Mas sempre. E agora tá pior. Eu não sou muito agoniado para doce, mas agora assim, tipo, depois do almoço dá vontade de comer um docinho. Antes de dormir dá vontade de comer um doce. Aí o negócio tá meio louco assim, mas eu não como, eu nunca comi besteira assim, tipo biscoito, refrigerante, salgadinho, nada dessas coisas que a gente come na infância e continua comendo. sigam Pra esse você ter exemplo, noção. pessoas. Não tem Hã? coisa, eu tô dizendo, sigam esse exemplo. Agora, tem coisas que eu Ó, realmente fast não. food. Tem coisa Fast que eu food gosto. eu não gosto. Agora, se tu botar quer ver me acabar, eu chegar em casa, sabe aquela feijoada que é pro dia seguinte, mas tá já cozida, aí eu chego de madrugada e me acabo. Aí eu me acabo. Minha besteira aí é essa. Escuta, você come antes de evento? Não. Também não Eu, consigo. não, eu acho que você vai se lembrar. Lembra que eu não comia nada? Eu também não. Lembra que a gente ia almoçar? Eu Era, almoçava uma folha de era. alface, tu pegava outra folha Pois e a é. gente ficava assim. Isso. Ou então um chazinho. Porque eu fico muito nervoso, eu fico agoniado, eu fico ansioso, então não sinto fome, né? Hoje em dia, infelizmente, devido a essa rotina meio desenfreada que a gente tem, eu até adquiri uma bela de uma gastrite aí. Mas não é o correto, gente. Vocês têm que comer, vocês têm que se alimentar da maneira correta. Porque o nosso trabalho também depende muito da nossa saúde. Se a gente estiver mal, a gente não consegue trabalhar. Então, tem que estar bem atento em relação a isso. E aí, para a gente finalizar, falando no que deixar a gente bem, o que é que você faz nas horas vagas? Você assiste filme, livros, série? Porque, assim, essa parte sua da igreja é muito forte. Eu sei, porque, assim, quando a gente tava junto e ia entrar para gravar, você tava sempre cantando um louvor e com aquela energia boa e deixando todo mundo alegre. Então, assim, com certeza, uma das coisas suas é ir para a igreja, mas e o resto? E o resto? O que você faz além de namorar com Júlia? Ó, eu gosto de ficar em casa. Ó, eu sou muito louco, porque, tipo, quando eu sou assim, eu gosto de lidar muito com pessoas. Mas às vezes eu enjoo daquela de todas as pessoas. Acho que todo mundo, baby. Quero todo mundo, mas ao mesmo tempo quero ficar sozinha.
A melhor risada do Brasil. Vocês acabaram de E ouvir. aí, às vezes, eu não quero ver ninguém, aí eu fico em casa assistindo. Gosto realmente de assistir filme, série agora, depois desse negócio de Netflix, eu gosto de assistir série. Mas sou muito viciado em filme, gosto de ficar em casa cozinhando também, gosto de ficar em casa. Gosto de ficar em casa. É. Quais foram as Porque últimas? também é cansativo, né? A gente é bem cansativo. Tipo, É. como eu trabalho também com evento, eu perco muita noite. Então, o físico, ele fica bem derrubado. Tento Então, fazer uma atividade física também, às vezes, que é importante. Né? Uma dica de filme, ou série, ou livro, ou o que você quiser deixar pra gente. Ó, eu adoro tudo relacionado à gastronomia. Certo? Eu não sei se você já assistiu, Gi, mas tem um filme que tem uma fotografia. Ele nem é, não, é um filme francês, né? Fala de gastronomia, mas tem uma fotografia linda. É muito bacana, que é Os Sabores do Palácio. Não, e eu já vou anotar Não? aqui. Sabores do Foi um Palácio. dos filmes assim, foi um dos filmes de gastronomia assim que mais me prendeu a atenção. Tem um filme que me emociona muito, que é A 100 Passos do Paraíso, mas eu acho que você já conhece. Não, já me falaram. Quem foi? Uma das pessoas que eu conversei falou, mas eu não assisti. Ele é lindo, eu me emociono bastante. Toda vez que eu Acho que assisto, foi eu a me mim. emociono. Né? Mas esse é bem forte. Eu gosto de, como eu falei, eu não tinha hábito de assistir série, mas agora que eu assisto, eu gosto muito de série de... Tem nada a ver com a gente, né? Mas série de hospital. Tá, The tipo Good Grey's Anatomy. Doctor. Tá. Essas séries assim. Gosto de... Sempre quando nos meus momentos eu gosto de perceber que eu gosto de cantar. Então eu gosto... E canta bem, viu, gente? Sempre... Ele soltava a voz, o povo da Globo falava, tá no programa errado, tem que estar no The Voice. Oh, Deus do céu. Então eu tô sempre ouvindo um louvor, sempre tô em adoração também. Eu acho que é bem Tem bacana. algum grupo ou alguma coisa que você discute, Arthur? Porque pode ter muita gente também que queira saber mais o que você escuta. Eu sou muito eclético em relação aos grupos que eu escuto, né? De música gospel. Mas um que eu tenho ouvido bastante é o Morada. Morata? Morada. Com D. É bem legal. Tem uma mensagem bem bacana, assim, sabe? Adorei. E amo viajar. Eu amo viajar. É importante. A Kátia falou comigo bem assim: vem cá, você cozinha ou você viaja? Porque no seu Instagram tem mais viagem do que comida. Você já viajou mais do que eu. Então, Amo. Adorei essas dicas e a parte das viagens, porque eu também acho que é um respiro pra gente, para também ter, Sim. Além da gente descansar, de renovar, né, toda a parte Isso. criativa. E ajuda a criar também, viu? Gosto muito da cozinha da Grécia. Você falar, da onde você foi? Qual foi o Amo a comida da Grécia. Amo a comida grega. Top 1. É a que eu mais gosto, assim. Porque, tipo, as outras eu acho que chega um momento que começa a enjoar, começa a ficar repetitiva. Tá. E a Grécia tem uma diversidade, assim, bem bacana. E antes da gente encerrar, qual é a próxima, tirando as nossas viagens de cozinha, a próxima viagem que você vai fazer para descansar? Já tem um destino? Eu tava com a viagem programada para o Chile, mas, assim, meu desejo é a África do Sul. Quero muito ir para a África do Sul. Vai, eu já fui. Ai, meu Deus, tô ansioso. É lindo demais. Vá. Arthur, obrigada de coração pelo seu Cheiro, tempo. linda. Viu? Eu quero ir para Caruaru também. Assim que derem... valendo! A gente Valendo. Vai. A gente arruma as malas e tchau. Foi ótimo, viu? Nosso bate-papo. Adorei.